Meu nome é Nelson Sena, eu agora trabalho com Ruby, trabalho na TopTal, sou back-end engineer lá, mas eu trabalhei com PHP bastante tempo da minha vida. Como o Sani falou, eu participei bastante da comunidade durante os anos que eu trabalhei com PHP. Eu não trabalho com PHP tem algum tempo já, e essa palestra foi legal porque eu voltei um pouquinho no tempo e me diverti um pouquinho escrevendo um pouquinho de PHP. Bom, mas vamos lá para o que interessa. Cara, quando me convidaram para fazer a palestra, na verdade eu pensei em fazer uma palestra sobre code smells. Só que o Davi já ia falar sobre refactoring e aí eu falei, putz, não vai dar certo, né? Se eu for falar disso aí, vai acabar dando problema. Então eu falei, vou falar de uma coisa que eu reclamo muito. Reclamei sempre a vida inteira, que é falar de nome. E porque eles são importantes. Cara, geralmente código legado, que tem a definição de código que não tem testes, também tem uma outra característica que são nomes ruins, ou falta de nomes. E é por isso que esses nomes importam tanto, porque eles te dão um contexto que só você ter um monte de variável, um monte de instrução de máquina, não serve para nada. Então, ao invés de escrever código para humano, a gente está escrevendo só uma porrada de instrução em sequência e esperando que o próximo cara que venha ler nosso código entenda. E não é isso que vai acontecer. A gente vai só aumentando o código legado e vai virando aquela grande bola de lama que em outros tempos eu mostraria o besouro rolar bosta aí no slide. Só que tem um pequeno problema. Tem esse coach famosíssimo aí, que só tem dois grandes problemas na ciência da computação, que é a invalidação de cache, que a gente não resolveu nem vai resolver, e dar nomes. A proposta aqui é mostrar para vocês que é possível, dentro de um processo mental, dar nomes que não sejam tão ruins, ou que pelo menos expressem um pouco mais do que você tentou escrever ali com o seu código. E aí, cara, depois desse coach, todo mundo fica, beleza, se é difícil, então eu não vou tentar muito. E aí eu queria explicar para vocês por que fica difícil dar nome. O primeiro problema é assim, a gente escreve código em inglês. Quantos daqui são nativos em inglês? Então, aí já é o primeiro problema, né? Então falta vocabulário. Isso é para todo mundo. Lógico que tem gente que é nativo e tal, em inglês, e tem mais vocabulário. Então, você vai trocar ideia com o gringo tem um vocabulário muito melhor que o nosso. Então, na hora que a gente vai descrever alguma coisa, falta isso para a gente também. Então, esse é um grande problema que a gente tem. Isso é uma coisa que o Erickson, que vai dar palestra um pouco mais tarde sobre domínio, a gente vivia discutindo isso e ele falava muito sobre isso. E o outro problema é um problema nosso mesmo, que é assim, ou a gente não cria um contexto para as coisas que a gente está fazendo, então a gente cria lá um namespace helper e deixa tudo lá, então não existe contexto, ou a gente tem um contexto gigantesco. A gente tem lá o user service, e aí tudo que não for model, não for controller, não for view, fica lá no user service, porque ele é relacionado ao user e está bom. Então beleza. Então, a gente cria um contexto muito maior do que ele deveria ter. A ideia de coesão é você criar alguma coisa que... alguns métodos, alguns comportamentos que façam sentido dentro daquele contexto. Então, você minimiza o contexto. Uma classe que tem uma coesão alta é uma classe que tem um contexto bem definido ali. E aí, o que é nome? A gente usa nome... tem alguém aqui que chama Nelson? Tá vendo? O nome é foda, velho. Só tem eu, serve justamente para isso, para identificar uma pessoa. Então, se eu gritar Nelson, só eu vou escutar. Então, a gente usa nome para identificar ou classificar as coisas. Qualquer coisa que a gente for fazer. Então, é muito importante, cara... Eita, aumentou? Tá, beleza. Desculpa aí o susto. E é muito importante pensar de onde a gente tira esses bons nomes. Só que o grande problema é que a gente fica lá pensando, e o primeiro, o código não ajuda. Segundo, quem escreve documentação aqui? 1, 2, 3, 4. É bom que dá para contar. Então, assim, a gente escreve documentação, então, algum contexto que a gente poderia prover para quem está vendo aquele código, a gente também não faz. Então,
A gente fica lá só tentando, e aí o que a gente acaba fazendo é, a gente se espelha em código que já está criado, e a gente nem sabe se aquele nome é bom o suficiente, porque talvez a gente nem entenda aquele contexto. A gente procura outro, ou a gente se baseia, por exemplo, em alguma biblioteca que já existe, ou no próprio código PHP que tem, por exemplo, na SPL e tal. E nem sempre os nomes que os caras escolheram são os nomes bons. Não é só porque o Potencier escreveu lá alguma coisa no Symfony, quer dizer que o nome que ele escolheu é maravilhoso. Isso é uma coisa que a gente tem que aprender. A gente tem que aprender a pensar pela gente. Assim. Basta que os gringos estejam passos na frente da gente, tem muita gente no Brasil que é boa pra cacete. Então, cara, tem muita gente aqui escrevendo muito código bom, que a gente deixa de olhar, favorecendo algum gringo aí. Então, deem um pouquinho mais de valor para coisas que são feitas aqui no Brasil. Tem muita coisa boa aqui que a gente deixa passar desapercebido, deixa morrer. O Respect é um caso desse aí, por exemplo. É um framework do caralho que está lá, não está parado, mas já foi mais utilizado. Tem uma piscada aí. E o que eu queria mostrar para vocês é que, na verdade, os nomes são descobertos. A gente não tem que ficar tentando achar ali, procurar em algum outro lugar, em alguma biblioteca. O nosso código dá algumas pistas de como a gente descobre nomes. O processo é esse aqui. Claro que não fui eu que defini esse processo, eu não sou tão inteligente assim, mas o cara que definiu esse processo, ele usou uma coisa usou o feedback loop do TDD, e é por isso que eu conheço essa parada, porque vocês já cansaram de escutar eu falando de teste, né? Então é assim, então a gente começa achando alguma coisa que não tem o nome ou tem um nome ruim, depois a gente move aquela coisa de lugar e cria um nome sem sentido para ela, aí a gente cria um nome honesto, depois cria um nome honesto e completo, e aí você sabe, dá para ler o resto, né? E a gente vai só até uma parte aqui, porque o tempo é curto, então eu não vou conseguir falar sobre tudo. Já tem mais slides que deveria na palestra, então vou ter que dar uma corrida com as coisas. Mas a gente não vai até tudo. Eu prometo que até daqui 2 semanas eu faço um repositório com esse código aqui, que tem documentado em todos os commits o que eu fiz e qual é o processo que eu usei para pensar. Se vocês tiverem dúvida depois da palestra, podem me procurar ou podem perguntar aí sobre como eu cheguei nas paradas. Então, vamos lá. Nosso código é esse aí. Não se importem em ler ele agora, porque eu nem quero que vocês leiam, porque dá para ver, né, que é complicado. Eu tirei esse código do Cake. Acho que tem bastante gente que usa o Cake ainda. É um componente que, pelo que eu vi, ninguém liga muito. É o file system do Cake. Mas eu achei interessante por quê? Primeiro porque é um domínio fácil de entender. Todo mundo já mexeu com sistemas de arquivos, mesmo não sendo em PHP, mexeu na vida. E o código era bem complicadinho. Então, eu achei legal pegar isso aí. Então, cara, o código legado é bem isso aqui mesmo. Por mais que tenha testes e tal, é bem isso aqui. Então, você tem uma porrada de variável, tem uns laços, tem uns try, uns if aí, e no final você retorna alguma parada. Mas até chegar daqui até lá, já perdeu umas 3 horas tentando entender. Foi a primeira vez que eu vi usar reflip também, cara. Eu nunca tinha visto ninguém usar reflip. Eu demorei meia hora para entender porque ele usava reflip. Então, vamos começar. Cara, primeira coisa, palmas para quem escreveu isso aí, porque tem uma documentação, por mais que seja simples, ela explica o que deveria fazer. Então, está falando lá que vai retornar um array, que vai conter diretórios e arquivos no final, e aí você tem alguns parâmetros, todos opcionais, que te dão alguma capacidade de escolher como você vai ordenar, como você quer que ele seja filtrado e se você quer que vá o caminho do arquivo inteiro ou não. O nome é meio bizonho, né? Vocês já falaram assim para o seu coleguinha do lado, assim, chegou para ele e falou: eu vou ler esse diretório. Já chegou e falou isso para ele? Eu nunca falei isso, cara. Então, é meio esquisito, né? Então, e assim, essa é uma classe chamada folder. Na documentação está diretório. E aí na classe chama folder. E tem mais uns métodos lá no folder, mkdir e tudo mais. O read parece que a intenção do cara foi tentar criar uma interface única para I/O, assim, mas acho que não funcionou muito. Cara, a primeira coisa que vocês têm que notar, quem lê o Clean Code sabe, cara, parâmetro booleano, já sabe que tem alguma coisa que não cheira muito bem aí, tem alguma coisa que está sendo feita a mais nesse lugar. E aí, o Marcel, ele tem uma palestra fantástica de Object Calisthenics. O Blanco também tem, para quem é fã do Blanco, estou ligado que tem um fã-clube.
que ele fala sobre mais de um nível de indentação. E ali a gente tem um for each com um if dentro aí. Um não, né? 3. 4, porra. Tem o else também. Else não pode no calisthenics. Então você já sabe por onde começa, né? Você começa pela parte que é complexa, pela parte que vai dar problema, ou só por um laço. Começa pelo laço, geralmente, porque o laço é mais fácil. Você vai sair, geralmente você vai criar uma lista no laço, você vai incrementar alguma coisa no laço. Então, começar daí fica mais fácil. A complexidade do laço, não espero, né, que não seja tão grande. Se for grande, a gente troca o lugar que a gente vai mexer. Mas comecem pensando no calisthenics. Para quem não conhece calisthenics e não conhece o Marcel, tá aí uma boa chance de trocar ideia com ele. Ele manja pra cacete disso aí. E aí vocês podem falar com ele sobre essa parada. Então vamos lá. A gente pegou aquele for each e deu um nome sem sentido. Get, porque get, né? Todo mundo gosta de get, todo mundo acha lindo get. E lists, porque retorna ali um array. Já ter colocado get arrays, né? E aí eu extraí todos os parâmetros que eram usados no for each para a assinatura do método. Isso, quem usa IDE, a IDE faz sozinho. Você seleciona lá o trecho de arquivo, extract method, já fez para você. Você não precisa nem pensar. Então, assim, a gente começa por esse cara, e aí aqui é um passo importante. Se você não tiver testes, talvez você tenha um pequeno problema aí, né? Você não vai conseguir mudar esse cara sem garantir que tudo está funcionando ainda. Então, você vai, cria teste para essa parada. Se não tiver. Se já tiver, beleza. Continua aí e boa. Mas o que esse cara realmente faz? Ele tem um filtro aí, que tem esse skip hidden, aí ele verifica se a primeira letra aí da string, o primeiro valor da string é 1 ponto, e aí tem esse set com exceptions, eu não sei se exception é exception mesmo, ou se é alguma outra coisa que ele quis dizer, e aí ele dá um continue. Quando tem continue, a gente já sabe que está errado, né? Tem que parar quando tem continue. E aqui tem onde ele cria a lista de fato, e tem esse else também, que é meio suspeito, e tem esse method name aí também, que quem sabe o que é. Então, uma coisa muito importante dessa parada é, você não precisa terminar o processo inteiro. Se você conseguir chegar até o ponto de ser honesto com você mesmo, com certeza você vai te incomodar o suficiente para alguém mudar ou para você mudar. Porque do get lists, ou daquele for each, a gente tirou um nome assim, ó, iterate over items to create sortable map of files and years. Alguém vai mudar, velho. Parece que está xingando a mãe de alguém, né? Então, esse é o nome honesto. Então, o que é um nome honesto? O nome honesto é o que ele descreve realmente o que está acontecendo dentro nessa parte de código. Essa é a ideia, a gente conseguir descrever tudo o que acontece e a gente pode parar de se distrair com o corpo do método. Aqui. A gente só bate o olho no nosso método e sabe o que ele faz. Mais ou menos. Aí, o próximo passo é ser honesto e completo. Porque está faltando um pedaço. Esse pedaço aí não está descrito no nome. Eu não falo do filtro. Então, para ficar honesto e completo, a gente deixa iterate over items to create sortable map of files and years, skipping exceptions. Então, cara, isso está honesto e completo. Sem olhar aqui, eu sei o que vai acontecer. Eu sei que ele vai criar uma lista de diretórios e arquivos, de um jeito que eu consiga fazer um sort depois, e eu tenho algumas exceptions, estão descritas ali no parâmetro, que eu vou excluir dessa lista. Então, isso é um nome honesto e completo. Se você chegou até aqui, cara, você já deu um grande passo para nomear. Por quê? Porque o resto do processo consiste em a gente começar a diminuir esse nome. Por quê? Um nome desse tamanho indica só que seu método faz muitas coisas. Faz muito mais coisas que ele deveria. Então, a parte inteira do processo é a gente começar a mudar o método para diminuir o nome dele e diminuir a complexidade dele também. Então, a gente vai procurando coisas que são relacionadas e a gente começa a nossas mudanças. E, para isso, cara, então aqui, as coisas estão relacionadas, vamos extrair para um método diferente e eu queria falar com vocês sobre nome de métodos. Cara, eu tô ligado que muita gente gosta de get set. Se der para evitar, boa, todo mundo gosta. Eu sei que é legal colocar get alguma coisa, set alguma coisa, mas muda. Coloca, sei lá, em vez de set, coloca enable, não sei, alguma coisa. O importante é, cara, use verbos, não abrevie.
Acho que ninguém mais abrevia, né? Seja conciso. Então, aquele método que a gente tem lá no Nested completo é um nome de método ruim, porque ele não é conciso. Ele é um método com um nome gigantesco. Quando o seu método for booleano, você usa o predicado, né? O is, you can. No Ruby, você pode usar o ponto, a interrogação. Nas outras linguagens, tipo Java e tal, o Python, o PHP, você usa o predicado para indicar que retorna o booleano. Se você faz mais alguma coisa, sei lá, no isEmpty, sei lá, lança uma exception, não faça isso. Só retorne o boolean ou mude o nome da função, do método para alguma outra coisa. Não use end e or, porque quando você coloca o end, o cara pode assumir que o seu método faz mais de uma coisa e ele já vai direto lá para refatorar seu método. Uma coisa que eu vejo bastante é nome redundante. Então, eu tenho uma lista, eu vou dar um add item, o nome do parâmetro é item. Então, é só list, add, e você passa o parâmetro item. A ideia é que você leia o nome do seu método como se ele fosse uma ação que está acontecendo. Então, lista, adicione um item. O item é o parâmetro, adicionar é a ação, objeto é a lista. E a mesma coisa acontece quando você tem o nome do cara, do ator no método. Então, add to list. É um caso menos comum. Esse caso aqui é muito comum. A gente tenta descrever uma coisa que a gente não precisa descrever, porque o parâmetro já indica para a gente o que a gente vai fazer. Então, vamos extrair nosso método, vamos ver se a gente cria um nome bom. Aqui a gente tem os guard clause, que é um negócio que tem nativos em algumas linguagens. Então, o que ele faz? Antes de continuar, antes de fazer alguma coisa, ele verifica se algumas condições são falsas. Se forem falsas, ele só pula para o próximo. E aí, cara, a gente mudou nosso método para essa parada. Então, aqueles trambolhos lá de filtros, a gente colocou eles todos no lugar. Então, a gente encapsulou o conhecimento de filtrar alguma coisa dentro de um método só. O método retorna um booleano. Então, o nome dele tem o predicado. Achei que eu tinha marcado aqui. E a gente foi dando nome para as coisas também. Então, assim, aquela verificação do primeiro valor da string tem um nome. Ele verifica se é um arquivo oculto. Eu sei que nem todas as coisas que começam com ponto são arquivos ocultos. O ponto e o dois pontos são atalhos, não são arquivos. Mas, no final das contas, se você for procurar no Stack Overflow da vida, todo mundo pergunta como eu faço para mostrar arquivos ocultos ou como eu faço para listar arquivos ocultos. Então, eu usei esse conhecimento, essa convenção, para chamar a variável desse nome. Aí você vai falar, Nelson, como eu faço para nomear a variável? Nomear variáveis, a gente vai chegar na nomenclatura de classes, mas, geralmente, as regras são bem parecidas com as regras de métodos. Pode ver que eu usei o predicado is lá, quando o valor é booleano. Aqui também, apesar de não usar o predicado, dá para perceber que é como se fosse uma pergunta, né? Agora, está todo mundo muito quieto, né? Espero que esteja tudo bem aí. Então, vamos ver se é um bom nome. Cara, eu usei o verbo, eu usei o predicado lá. O predicado é um verbo também. Não tem abreviações, ele é conciso. Ele não tem end or, não deixei ele redundante. Então, a gente cumpriu a missão de dar um nome bom. Então, ali, predicado. Eu troquei o nome da exceptions lá, porque exceptions eu acho um nome que tem... A gente já usa exceptions para outras coisas, né? Então, se a gente puder evitar usar um conceito que já existe e não tem nada a ver com o que a gente está fazendo e trocar o nome, beleza, façam isso. Exceptions a gente usa para exception mesmo. Mas que, em inglês, exception significa alguma coisa, no contexto de programação, para a gente significa outra parada. Então, muda para alguma coisa diferente. O que eu falei de dar nome para as variáveis, esse slide está trocado, né? E aqui a gente simplificou bastante o filtro. Agora, assim, o que a gente vai fazer aqui ficou claro o que acontece, porque a variável indica quais são as condições que eu preciso alcançar para retornar false, sem eu ter que pensar muito. Eu não preciso nem olhar lá o hidden file. Se eu só acreditar que o cara que fez isso fez de uma maneira correta, eu sei que se eu optei por não selecionar nada oculto e o arquivo for oculto, eu vou retornar false. Então, eu não preciso nem saber aqui. Então, se esse hidden file fosse um parâmetro, beleza, velho.
Eu já tirei essa carga do cara ter que ler um condicional, que já não é um negócio tão simples, e não ter que pensar no que o condicional faz. A ideia de bons nomes é essa, cara. A gente diminuir essa carga cognitiva que a gente tem toda vez que a gente lê código. O desenvolvedor passa 75% do tempo dele lendo código. Se você passa 75% do seu tempo escrevendo código, tem alguma coisa errada. Quanto mais tempo a gente dedicar para diminuir a carga cognitiva que a gente tem na hora que a gente lê algum código, mais fácil vai ficar o trabalho e mais gostoso vai ser. Porque escrever código, todo mundo gosta de escrever, né? Todo mundo gosta de fazer coisa bonita, fazer design patterns, DDD. Aí, na hora que vai ver, está lá aquela salada mista maravilhosa e ninguém entende nada do que está acontecendo. Então, a ideia é que você consiga entregar alguma feature sem ter que sofrer, cara, um AVC toda vez que você for ler o código. Então, a gente extraiu e agora ó, ficou mais simples, né? A leitura do método. A gente sabe que se ele for relevante, a gente continua. Se ele não for relevante, a gente pula ele e boa. E aí, com isso, cara, a gente consegue fazer uma outra parada. A gente consegue extrair esse comportamento para uma outra classe. Porque ela não tem muito a ver porque o PHP é muito bom em iterar. O PHP é bom em iterar. Esse bagulho de array é foda, velho, no PHP. Então, mano, e tem iterators, já viram na SPL lá quanto de filter iterator, iterators, iterator, outer iterator, meu pé iterator. Tem vários bagulho, ossos iterator. E você pode estender ainda os iterators, aí viram iterator. E o PHP é muito bom nisso. Então, cara, se eu passasse ali o iterator já filtrado, eu já consigo diminuir aquele nome de método ali. Mas, para isso, primeiro vamos ver aí. Aqui é a parte que eu queria mais falar. Essa aqui, na verdade, é o meu desabafo. Espero que vocês não se incomodem. Cara, para nome de classe, tentem usar adjetivos e substantivos. Geralmente, você usa adjetivo com substantivo para classificar o tipo de objeto que é. Então, você tem uma lista, e aí vamos supor que você tem uma lista customizada. Então, você chama de custom list, beleza, é um nome bom. Eu coloquei um asterisco, porque agora tem uma moda não. Tem um jeito novo de fazer as coisas que você pode definir suas classes como se fossem ações. Então, se você usar o verbo no nome da classe, faz sentido. Porque tem muitas vezes que você cria lá blá, blá, blá service, mas, na verdade, você queria só um método. Você queria só um command pattern, sei lá. E aí, nomear ele com um verbo faz muito sentido. Porque ele não precisaria ser uma classe. Ele precisaria ser só realmente uma chamada de método. Então, quando você vai descrever um processo, faz sentido você usar verbos. Aqui começa a parte que eu me divirto. Cara, você não precisa dar o nome Abstract Factory Pattern Base. Uma parada. Na verdade, você não precisa nem falar que ela é uma factory, que ela é abstrata, porque está escrito que ela é abstrata na assinatura, né? O PHP fala lá, abstract, aí você começa, né? Isso, aí já está escrito lá. Então, o cara já vai ver. Ah, não, mas eu uso o editor. Mano, o cara vai ter que abrir o arquivo, cara, para ver. É assim mesmo. E Base está na moda agora também. O cara vai criar uma hierarquia, às vezes ele nem precisa da hierarquia, ele vai lá e fala, minha coisa base. E aí você estende da minha coisa base e vai fundo, velho. Termina. Vai que vai. Cara, o base existe muito em Python e Ruby porque a gente não tem essas palavras-chave definidas. Então a gente coloca esse bagulho de base e tal. É ruim também. É bem ruim. Cara, manager não está mais na moda. Helper ainda tem? Tem bastante helper? Tem? Tem, tá. Então não estou tão... Data eu sei que tem um monte, velho. O cara vai criar um DTO, aí ele vai lá, user data. Qual coisa data? Data. Cara, evita usar qualquer coisa parecida com isso, cara. Isso atrapalha, cara, porque você acaba dando um contexto muito maior para sua classe. Então, o que o manager faz? Por exemplo, o Hugo é meu team lead lá, ele é tipo um manager meu. Então, o que o Hugo faz? Cara, o Hugo faz coisa pra caralho. Ele faz muita coisa, cara. Então, você aumenta o contexto da classe e qualquer coisa for relacionada àquele assunto, você vai colocar lá. Então, ela vai começar a crescer, virar aquela bola de neve e você não vai mais querer mexer nela. O helper é pior ainda. O helper, o que é o helper? Alguma coisa que ajuda. O que ajuda? Tudo ajuda. E data, cara, geralmente você vai criar um modelo anêmico e tal, ou alguma coisa que não tem nenhum sentido, ou alguma coisa que você podia dar um nome muito melhor. Sei lá.
Dados de contato, por exemplo. Não precisa colocar contact data. Se colocar só contact, tá bom, velho. Já entendeu que é um contato. Sacou? Não precisa adicionar mais essa parada para falar, ó, não, esse cara aqui ele só carrega dados. Não, beleza. O cara vai abrir lá e vai entender. Cara, sufixo do namespace, isso rola, o PHP faz. Iterator é isso. E qualquer coisa, lá, iterator. O Symfony faz isso. O Symfony tem o namespace no componente Finder. O namespace é iterator, e depois tem umas classes que são chamadas alguma coisa iterator lá dentro. Então é iterator, alguma coisa iterator. Porra! Ah, é? Maravilha. Maravilha. Então não precisa. O PHP faz isso porque o PHP ele usa o namespace root, né? Então não tem namespace quando você vai usar do PHP. Então ele usa para você conseguir identificar. Mas a gente não precisa fazer isso. Aí vai falar, ai, Nelson, vou ter que importar todo o namespace no meu uso. Não. Você pode usar o alias, velho. Usa o alias, funciona também. Usa lá, se você acha que está muito grande e tal, alguma coisa, você pode importar o namespace, aí você fala lá, meu iterator. E pronto, velho. Mas use o namespace de maneira para classificar e orientar e dar o contexto da onde você está usando alguma coisa, cara. Não coloca ele no sufixo lá só por colocar. O service é o maior exemplo disso, porque começa na pasta service, o namespace é service, e termina com service também. User service, car service. E o que isso diz, velho? Por exemplo, se eu falar para você, eu vou mexer no contact service. Beleza, velho. O que o contact service faz? Tudo que está relacionado a contact. E agora, se eu chamasse ele de address book, por exemplo. O que é um address book? É uma agendinha de contatos. O que ela faz? Cara, ela lida com os contatos lá. E aí, o que a agenda faz, mano, é limitado. Ela não faz qualquer coisa. Ela não, mano, vai exportar nada para CSV, para vCard. Ela vai só gerenciar contatos. Então, uma mudança de nome simples, assim, parece até besta, já te dá tipo, um horizonte muito maior do que o seu objeto vai fazer ou não. Contact Service, você olha e fala, cara, qualquer coisa, né, velho? O que ele mandar, tá bom. E aí tem esse coach aí, ó. Ih, eu esqueci de traduzir, desculpa, gente. Eu vou traduzir agora bem porcamente para vocês. Se você chamar uma coisa de Datetime Provider, ele é só um relógio, certo? Ele é um Datetime Provider, o que te dá o dia e a hora? É um relógio, né? Então é só chamar de relógio. Relógio é bom. Melhor que Datetime Provider, eu acho. Chegar para sua mãe, que horas são? Deixa eu ver no meu Datetime Provider. E aí, quais... Isso aqui é foda, senhor. Vamos começar a chamar... Quando vocês virem alguma coisa service, faz assim, ó. Muda de service para Enzo. Se você não gosta de Enzo, muda para Valentina. Vai ficar bom pra cacete. Então, você chama de user Enzo, user Valentina. Dá na mesma, velho. É a mesma coisa, cara. Então, se você trocar tudo por Enzo, vai ficar na mesma coisa. Vai chamar tipo user Enzo e você não vai saber do que serve. Ou pode ser até que dê mais contexto. Você vai achar que é o Enzo. Você está lidando só com o Enzo. Então, cara, evite esse bagulho. Comece a pensar no nome. Troque ideia com as pessoas que manjam do que está acontecendo na sua empresa. Geralmente os PMs têm um linguajar diferenciado. Usem o linguajar do PM. O PM, com certeza, não chega para você e fala, cara, precisava adicionar uma feature no user service. Não, ele vai te falar onde ele vai precisar adicionar a feature e usa essa informação que você recebeu para criar uma classe com nome que faça sentido. Aí, para isso, cara, vamos fazer o seguinte, vamos pegar aquele nosso método que já estava bonzinho e vamos organizar o que tem relação e vamos extrair cada um para a sua classe. Aqui, cara, deu uma mudada no código e aí talvez não reflita tanto o que o slide está falando, mas vamos lá. Olha lá o que eu falei, ó, filter iterator, velho, da hora. Então, aqui, o que a gente faz? Eu criei um filtro, eu sempre gosto de criar a classe quando for assim, condicional, retornar a booleana e tal, com a condição positiva. Então, eu sempre tento inverter essa parada. Por quê? Porque senão eu ia ter que usar um verbo antes do nome da classe. Aí todo mundo ia achar que era só um lambda, alguma coisa do gênero, ia ser algum negócio assim, exclude qualquer coisa. E então o que eu tentei fazer foi, então se eu não quero os arquivos ocultos, quer dizer que eu quero os arquivos visíveis. A lógica é essa. Então, se você precisar mais para frente criar alguma coisa que negue esse cara, por exemplo, dá para usar o callback filter iterator e lambda para negar esse cara, ao invés de fazer isso que eu fiz. Se você precisar fazer isso, você tem sempre a condição positiva.
Se você for reutilizar essa classe, que a ideia é essa, criar classe para reutilizar, você pode reutilizar ela sem problema, porque o nome dela, ela não só exclui, ela funciona para os dois casos. Ela funciona tanto para os arquivos visíveis, e como você pode criar a parte da negação para os arquivos não visíveis. Então, você não cria duas classes que fazem basicamente a mesma coisa, só mudam esse sinalzinho aqui. E aí você, com certeza, ia criar uma outra classe, estender dela e ia negar a classe pai. Ia ficar maravilhoso. E, para outro caso, que é um pouquinho mais complicado, que é o caso das exceptions, eu criei ali uma ignore list, apesar de começar com parecer um verbo, é uma coisa comum, assim, é uma lista de coisas que vão ser ignoradas. Você procura lá no Thesaurus, que é um site bom para caramba para ver sinônimo, antônimos e tudo mais. Vai ter lá a definição direitinho. A parte boa é que vocês não estão ligando para o meu código, né? Que o meu PHP é meio rústico, porque eu parei de programar PHP no 5.6, não tinha um monte de coisa que tem agora. Mas, basicamente, a mesma coisa que a gente estava fazendo lá. Tem só isso aqui. Isso aqui, ele ainda está dependente da implementação anterior. Isso a gente teria que mudar e numa iteração mais para frente a gente pode fazer isso. Mas como o único lugar que vai usar ele é aquela nosso trecho de código, então até aqui está ótimo. Pode ver que os nomes, cara, são todos diferentes. Eu não usei quase nenhum nome que estava lá. Você vê tipo, a quantidade de coisa que a gente precisa modificar no código legado. Então, eu recebo uma lista, não recebo mais aquele exceptions, que eu não sabia o que era. Eu só verifico se o arquivo é relevante. Se ele for relevante, eu retorno ele e pronto. As coisas começam a ficar mais simples de entender. Então, você não precisa pensar se exception é uma exception mesmo ou se é uma lista. Não, a lista é uma lista. E o que é uma lista? A lista é um array. E aí, a gente cria esse novo método para só aplicar as nossas novas classes. Então, a gente tem, agora, bem simplificado todos os nossos filtros, e o iterator vai chegar naquele nosso método inicial, filtrado já pelas condições que foram definidas antes. A gente tornou a vida de alguém muito mais simples. Porque a gente já tem esse carinha já filtrado, o método ficou muito mais fácil de entender, e a gente conseguiu diminuir um pouquinho ali o nome do método. Aí, quais são os próximos passos? Tem a ordenação que a gente precisa tirar. Aí a gente precisa caçar várias coisas que não tem nome ainda. Ó. Cara, isso aqui é uma implementação de set. Todo mundo sabe o que é set? Quando a gente fala de teoria dos conjuntos, tem lá aquela bolinha aqui, faz intersecção, o set é a bolinha. Então, o set verifica essas condições. São só elementos únicos nas bolinhas, certo? Não tem elementos repetidos nos conjuntos. E quando tem elementos repetidos, eles formam uma intersecção. O set faz exatamente isso. O PHP não tinha isso, agora tem o PHP DS, usem essa parada, porque o PHP introduziu essa parada de array, e array faz tudo. E a gente fica muito mal acostumado com essa parada. Então, a gente precisa mudar essas coisas, porque é um conceito que demora muito para entender. Se fosse um set, todo mundo entenderia mais tranquilamente. O nome, cara, não faz o menor sentido do método. Read, para mim, não faz o menor sentido. Para quem escreveu, talvez se fizesse. Se a gente tem configuração em runtime, cara, builder pattern. Se eu quero definir quais são os... Se eu quero configurar, se já tem default, então, cara, deixa o usuário escolher como ele quer. Em vez de fazer assim, deixa o negócio explícito. Como a gente deixa explícito? Assim, ó. A gente usa o builder e deixa explícito assim. Então, ao invés de aquele monte de parâmetro que a gente ia chamar false, false, true, 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 false, 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 true, 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 false, true, true, false, true. Então, sem saber, cara, a gente consegue definir aqui, ó, de maneira que o usuário bata o olho e saiba o que está acontecendo. Vamos lá, se a gente quisesse fazer isso aqui ia ser, sei lá, algum sorte qualquer, e aqui ia ser false e true, por exemplo. Ou true e false. As possibilidades começam a ser exponenciais. Então, o cara começa a pensar, na hora de escrever o teste, por exemplo, ele está fodido. Cara, são tantas condições que o cara vai ter que escrever 4, 5 testes para um mesmo método, sendo que não precisa disso. Aqui, a gente deixa claro o que a gente está fazendo. Então, a gente vai pegar qual é o conteúdo do diretório. Acabou meu tempo. Vai excluir quais são os arquivos irrelevantes, vai ordenar por nome, a gente vai incluir o que está oculto, e aqui é a ação de listar realmente o que a gente quer. Então, o resultado está ali no list. Agora eu vou correr que acabou o tempo. Essa aqui é a informação essencial para construir a classe. Todos esses caras
são os outros parâmetros opcionais. O list substitui o read, que era o nome feio lá. Ah, Nelson, de onde você tirou esses nomes? Olha lá a documentação, como faz diferença. O nome da classe que eu criei veio da documentação. São os conteúdos do diretório. Então, conteúdo do diretório é o nome da classe. O sort é o que está ali, sorted by name. Exceptions é o excluding. E o full path é a opção de... Vou voltar lá. Essa opção, list with full path. Então, em vez de passar um booleano ali, sei lá, list true, a gente chama um método diferente quando a gente quiser o full path. Então, cara, é assim, como a gente faz para chegar em nomes melhores? A gente procura uma coisa com mais um nível de indentação, a gente extrai ele e dá um nome que faz sentido. A gente descreve com o nome realmente faz, sem ter nenhuma vergonha. Não tenha vergonha de escrever, velho, o que o seu método faz, mesmo que faça muita coisa, porque você habilita esse tipo de refatoração. E aí a gente vai diminuindo o nome do método, extraindo as responsabilidades dele. Cara, se a gente tiver um excesso de métodos privados para um contexto específico, a gente cria uma nova classe, que foi o caso que a gente fez lá, ou se a gente quiser encapsular um conceito único. Os filtros a gente queria encapsular, a gente criou classe para eles. Aqui a maior dica da palestra é, cara, procure na documentação, se não tem documentação, escreva. Fale com o amiguinho, para ver se ele consegue descrever para você o que está acontecendo na sua classe, se você tiver dificuldade para dar um nome melhor para ele. E, cara, seja feliz. É isso aí. Valeu.